Fazer uma viagem sobre o modernismo. E a gente vai começar falando desde a semana de 22 até o pós-modernismo, ou seja, até a prosa da terceira geração. E fica o nosso trabalho agora. A primeira geração modernista teve início na Semana de Arte Moderna em 1922. Essa geração traz consigo várias características, como a releitura crítica dos símbolos e da nacionalidade, a liberdade de criação, o antiacademicismo, a liberdade formal, a ironia, a aproximação entre a fala e a escrita, a releitura do passado histórico, o regionalismo e a nacionalidade crítica. Temos como os principais autores e as suas principais obras da primeira geração do modernismo, Oswald de Andrade, com as suas obras Memórias Sentimentais de João Miramar e O Pau-Brasil. Também temos Mário de Andrade, com Pauliceia Desvairada e Macunaíma. E também temos Manuel Bandeira, com Libertinagem. A segunda geração do modernismo, que teve início em 1930, traz como características o mundo contemporâneo, o sentido existencial, o conflito espiritual, a sociopolítica e a liberdade formal. Como principais autores e as suas principais obras, temos Carlos Drummond de Andrade, com alguma poesia, e A Rosa do Povo. Também temos Vinícius de Moraes, com novas poesias, Cecília Meirelles, com Romanceiro da Inconfidência, Jorge de Lima, com Poemas Negros, e Murilo Mendes, com A História do Brasil e O Visionário. Eu vou falar um pouco sobre o romance de 30. Bom, ele engloba narrativas publicadas entre 1930 a 1945, e é assim caracterizado como neorregionalista, neorrealista, determinista, tem o uso da linguagem simples e tem a apresentação da cor local. Agora eu vou falar um pouco sobre seus principais autores e suas obras. Primeiro temos Rachel de Queiroz, com o 15, publicado em 1930. Temos Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento, que é composto por 3 romances, O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Logo em seguida temos Graciliano Ramos, com Vidas Secas e Memórias de Cárcere. Depois temos José Lins de Rego, com O Menino do Engenho. E por último, e não menos importante, temos Jorge Amado, com Capitães de Areia e O Cavaleiro Sonhador. Agora eu vou falar sobre Geração de 45. A geração de 45 representou uma arte mais preocupada com a palavra e a forma. No caso de João Cabral e Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que exploravam assuntos essencialmente humanos como a obra de Clarice, tanto a prosa quanto a poesia foram exploradas nesse período, no entanto, de maneira mais intimista, regionalistas e urbana. Além da poesia intimista, merece destaque a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. João Cabral, considerado o poeta engenheiro, João Cabral foi um dos maiores proeminentes autores da geração de 45. Como um engenheiro, sua obra foi construída de maneira racional e equilibrada. Clarice Lispector. Com sua literatura intimista, a produção de Clarice é marcada por obras introspectivas, de caráter psicológico e subjetivo. Destaque-se A Hora da Estrela, a última obra produzida pela escritora. Agora eu vou falar sobre concretismo. Foi um movimento artístico e também uma corrente literária, caracterizado pela objetiva e pelo trabalho experimental com o espaço. Ele surgiu no século XX como reflexo de uma realidade marcada pela racionalidade e pelo avanço tecnológico. Os artistas tinham como seus principais objetivos alinhar os recursos gráficos à arte e abstrair-se de todo o envolvimento com o lirismo e sentimentalismo artístico. Os concretistas adotavam meios para que a realidade fosse incorporada ao trabalho artístico. Falar um pouco sobre a prosa modernista, ou também conhecido muito como pós-modernismo, porque foi o último a aparecer, seria a prosa. Ela tem
a liberdade e a experimentação da linguagem. Ela utiliza muito a experimentação da linguagem. O não convencionalismo, ela tem a temática do particular em diálogo com o universal. Ela tem também o fluxo de consciência, a fragmentação e a metalinguagem. Tem dois principais autores que a gente tem que sempre que destacar, que seria Clarice Lispector com A Hora da Estrela, e tem João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa com O Grande Sertão, Veredas. E eu vou falar também um pouco, um resumo breve sobre o que estava passando, para a gente entender o contexto. O contexto histórico, na Europa, acontecia três grandes fatos: o imperialismo, seguido também da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a gente tinha a República Velha e tinha a Era Vargas. E o que fez isso, o que mudou com isso, com essas coisas? Tivemos algumas características para relembrar, vou tentar relembrar, que seria o anti-academicismo, o experimentalismo, seria a crítica à tradição, o nacionalismo, que era muito forte, a desconstrução, a renovação estética na terceira fase, a fragmentação, a liberdade formal, a liberdade de criação, o espírito anárquico, que seria um espírito anti-governo, a temática sociopolítica que via os sertões e os sertanejos, e foi isso.